Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Eu quero ler com você do versículo 12 ao versículo de número 17. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o vosso coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia solene, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o templo e o altar, dizendo, orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Senhor nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Suplicamos o Teu favor, suplicamos a Tua bênção neste momento, ó Pai, de pregação da palavra. Dá-nos o entendimento, Senhor, um coração quebrantado, um ouvido sensível, o milagre, Senhor, do Teu despertar em nossas vidas. Ah, querido Deus, faz assim, meu Pai, em nós e por nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê e tem fé no Deus Todo-Poderoso pode dizer amém. E louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra que eu desejo ministrar nesta noite tem como tema voltados para Deus. Voltados para Deus. É interessante uma leitura deste livro do profeta Joel. São 3 capítulos que traz uma excelente reflexão para a vida. Ler o livro do profeta Joel é como que nós lêssemos o jornal que ainda sairá amanhã. Joel tem uma linguagem atualizada. Ler as linhas do profeta Joel é ler as condições em que nos encontramos atualmente. Joel foi levantado por Deus no momento de crise da nação de Israel. Pelo contexto do capítulo 1, nós entendemos que a nação estava passando por uma seca terrível, tremenda. Uma seca que já tinha devorado tudo. Os animais estavam morrendo de fome e de sede. As lavouras tinham murchado e secado, já não tinha mais nada. A coisa é tão séria que Joel, no capítulo 1, chega um momento que ele chega a chamar a atenção até dos bêbados.
Quando nós lemos o versículo 5, ele diz: bêbados, despertem e chorem, porque até o vinho de vocês sumiu. Tamanha era a crise que Israel estava vivendo naqueles dias. Os estudiosos dizem que Joel é um profeta pós-exílico. Então foi após o exílio da Babilônia que tudo isso estava acontecendo com aquele povo. E quando nós lemos o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, nós entendemos que tudo isso estava acontecendo não de forma aleatória, mas era a mão de Deus pesando sobre aquela nação. E quando nós lemos no capítulo 1, versículos 13 e 14, o Senhor faz uma chamada ao arrependimento para aquele povo. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 1, ele diz: olha, ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Gente, a coisa era tão séria que até a obra de Deus aqui estava sofrendo. Até as ofertas que eram apresentadas e dedicadas no templo do Senhor estava aqui em crise. Veja como se Joel não parece um pregador do século 21 em pleno ano de 2020, sendo que nós estamos há aproximadamente 2.750 anos da escrita deste livro. Mas ainda assim, meus amados, parece tão atual. Ele diz no capítulo 1 e no versículo 14: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia solene, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. E a leitura oficial que nós fizemos, que foi o capítulo 2, do versículo 12 ao 17, é uma segunda chamada do profeta Joel ao povo de Israel para um arrependimento. Então, meus amados, eu quero tratar exatamente desse tema: voltados para o Senhor. Os nossos dias são dias difíceis. Hoje, a maior parte das igrejas evangélicas se uniram para fazer um jejum pela nossa nação. Significa dizer, queridos, que nós estamos em um estado de alarme. E é tempo de nós, os servos do Senhor, buscarmos a Deus. Pois o profeta, na sua chamada de atenção para o povo de Israel, ele diz no versículo 12: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. É interessante nós observarmos a palavra de Deus, porque o profeta, ele recebe de Deus e passa para o povo. E aqui ele está dizendo: agora diz o Senhor. Na tradução atualizada ele diz: agora mesmo diz o Senhor. Meus queridos, esta palavra não é para amanhã. Esta palavra não é para quando a igreja voltar a se reunir nos seus cultos públicos. Esta palavra é para agora. O Senhor diz: agora mesmo, voltem-se para mim. Desde que nós começamos esses cultos online, esses cultos transmitidos, que eu venho batendo nessa mesma tecla. Uma volta para Deus. A igreja se prostrar diante do Senhor, o Todo-Poderoso, e clamar a Ele por perdão, por misericórdia, por graça, por restauração. O profeta diz como deve ser essa volta: com jejum, com lamento e com pranto. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Certa feita eu ouvi um pregador dizer que o nosso Deus é diferente de todos os outros deuses. Porque os outros deuses, eles gostam de barganha. Ele gosta de que os seus súditos e os seus adoradores barganhem com ele, negociem com ele. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, pelo contrário, ele não aceita barganha.
Não existe objeto de negociação entre nós e o nosso Deus. Só existe coração quebrantado e contrito e adoração em espírito e em verdade. Pronto. É o que o nosso Deus aceita. Então ele diz, eu quero que vocês se voltem para mim. E quero que essa volta não seja de qualquer jeito. Quero que seja uma volta espiritual. E ele diz, quero que seja uma volta de coração. Quero que seja uma volta com jejum. Quero que seja uma volta com lamento, com oração, com choro, com lágrimas, com prantos. Quando eu disse que a maioria das igrejas evangélicas se uniram para fazer um jejum nacional na data de hoje, entendam bem, foi a maioria, mas não foi todas. Por quê? Porque uma parte também levantou uma discussão. Será que esse jejum serve? Será que esse jejum vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Enfim, nós vimos as opiniões divididas, mas ao mesmo tempo, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é isso que o Senhor está pedindo de nós. Um jejum. Abster-se de algo carnal, algo natural do homem, para uma consagração ao Senhor. Abster-se do nosso cotidiano, do nosso costumeiro, para que possamos nos dedicar inteiramente a Deus. E não é algo fácil, por isso que ele diz, com lamento e com choro. Ele não está dizendo que deve ser uma forma teatral. Ele não está dizendo que você deve jejuar e automaticamente começar a chorar. O profeta usado por Deus está dizendo que a partir do momento que nós, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, enxergamos a nossa condição e a condição que a sociedade contemporânea se encontra diante de Deus e nós começamos a nos consagrar, automaticamente, irmãos, nós vamos começar a chorar na presença de Deus, suplicando pela sua bênção, com jejum, com lamento e com pranto. É preciso que nós tenhamos esta sensibilidade de como nos achegar a Deus. Eu gosto do exemplo de Moisés, ali na sua experiência naquela sarça ardente. Quando ele viu aquela sarça que pegava fogo, mas não era consumida, ele disse, eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo. Quando ele se volta para se aproximar da sarça, uma voz ecoa. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é terra santa. Aquilo ali, meus amados, me transmite uma mensagem de que nós não nos achegamos a Deus, à presença de Deus, de qualquer forma. É preciso que nós ouçamos a voz de Deus, é preciso que obedeçamos a voz de Deus, e é preciso que como é que eu posso dizer? A gente deve se voltar totalmente para a vontade de Deus. Não era como Moisés pensava que poderia ir, mas sim como Deus ordenava que ele fosse. Então tem que ser com oração, com pranto e com jejum. Meus amados, aí corre o risco de nós sermos teatrais. A gente vem para um culto e na hora de um louvor, o louvor comove as nossas emoções e nós começamos a chorar e nós começamos a ter uma cena teatral, não sei. Deus é quem julga as emoções. E é exatamente olhando para isso que o profeta, ele diz no versículo 13, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Nós precisamos fazer uma observação aqui. Prestem bem atenção. Esse povo era um povo muito religioso. Rasgar as vestes era um símbolo de humilhação, de desespero em algumas ocasiões. Rasgar as vestes era algo que o povo religioso fazia quando estava numa extrema situação de descaso, que aqui era o caso. E rasgar as vestes era uma cerimônia, era algo exterior. Então, quando Deus diz que quer que nos voltemos para Ele, com jejum, com pranto e com choro, no versículo seguinte ele já vai logo dizendo, eu quero que vocês
rasguem o coração de vocês. Queridos, eu tenho meditado muito nesses dias. E eu tenho visto uma coisa que, ao meu ver, é nociva para a igreja do Senhor. Eu sei que muitos me interpretarão mal no que falarei agora. E eu mesmo já cometi esse erro N vezes. Eu não sou inocente. Eu também sou culpado desse pecado. É que, amados, parece que a igreja atual ela está esquecendo os ensinamentos de Jesus. Quando tu deres uma esmola, que a tua mão esquerda não veja o que a tua direita faz. Quando tu fizeres alguma coisa, quando tu jejuares, levanta cedinho, faz a tua higiene pessoal, lava o teu rosto. E não fica mostrando aos outros que tu estás jejuando. Tu queres orar e ter uma oração bem-sucedida? Vai para o secreto com Deus. Vai para o secreto, entra no teu quarto. Mas o que é que nós estamos vendo hoje, irmão? O que é que nós estamos vendo hoje? As igrejas marcam a agenda de fazer as suas doações, porque realmente a sociedade está precisando. Esse é um papel que a igreja tem que fazer, ajudar a quem precisa, num momento tão delicado como esse. Mas, amados, a trombeta a respeito das obras está soando sem parar. Eu vi cenas hoje de irmãos reunidos para orar, pedindo a Deus uma intervenção divina. Mas, amados, era tanta foto de gente ajoelhada nas calçadas, pegando fogo, e humilhada, e que parece que... E eu disse, eu conversei com um pastor amigo hoje, através das redes sociais, eu digo, não é isso que Deus quer. Nós estamos entendendo errado. Nós estamos usando desse momento para, na verdade, promover a nossa personalidade. Para promover a placa da nossa igreja. Meus irmãos, Deus está nos dando esse canal. Facebook, Instagram, YouTube. Para que a palavra dele seja proclamada. Não para que a trombeta das nossas boas obras seja entoada, seja ecoada. Se 3 irmãos se ajoelham ali, um tem que ficar com o celular batendo foto para dizer, olha como essa igreja é, olha como essa igreja busca. Irmãos, pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Talvez, amados, é por causa desse espírito hedonista, narcisista, que a igreja se encontra nessas condições. Porque o pastor Flauber, porque o pastor A, porque o pastor B, porque o pastor C está trabalhando para que o nome da sua igreja, o nome dele seja engrandecido e não o nome de Jesus. Está faltando na minha vida, eu digo, irmãos, eu digo isso com vergonha e com pesar. Eu não estou dizendo isso com orgulho, eu estou dizendo isso com pesar. Está faltando na nossa vida o espírito de João Batista, que diminua eu, que tu cresça, Senhor. Que tu cresça, Senhor. Nós estamos rasgando as vestes. Não estamos rasgando o coração. E sabe, meus amados irmãos, será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus nos ensina? Eu não me lembro bem agora, mas me permita conferir. Acredito que seja o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58. Deixa-me conferir, eu não lembro bem. Capítulo 58 do profeta Isaías, o verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E ainda dizem, por que jejuamos, dizem, e o Senhor não vê isso? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa,
e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Meu Deus do céu. Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pastor Flávio, o senhor pediu que eu reunisse a minha família para o senhor ficar falando essas coisas? Não. Eu pedi que você reunisse sua família aí, meu irmão. Graças a Deus que você está. Para eu pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, precisa abrir os nossos olhos. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É louvável a decisão da maior parte da igreja evangélica brasileira neste dia de jejuar. Eu fiz o meu jejum. Eu e minha esposa fizemos o nosso jejum hoje. Eu convoquei a IBBS, Igreja Bíblica Boa Semente, para um jejum. Nós fizemos o nosso jejum. Mas o que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos, que não é porque nós passamos 3 horas, 4 horas, 5 horas sem nos alimentarmos, sem consumir algum tipo de líquido, que as coisas agora estão tudo mudadas. Não, irmãos. Eu dizia hoje para um pastor amigo, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, antes de Deus mudar essa nação, Deus precisa mudar essa igreja. Antes de Deus mudar essa nação, Deus precisa mudar esses pastores. Como o Flauber. Nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração. Nós estamos preocupados demais com decisões administrativas. Qual é a próxima ideia que eu tenho que ter para a minha igreja superlotar? Qual é a próxima estratégia de marketing que eu tenho que ter para as coisas fazerem dar certo? Qual é a próxima foto que eu vou ter que expor nas redes sociais para que chamem a atenção de que eu sou um homem de Deus? Não. Não é isso que Deus quer de nós. Deus está dizendo, rasguem os seus corações. Rasguem os seus corações. Se humilhem na presença do meu Senhor. Se humilhem na presença de Deus e Ele vos exaltará. Rasgar os nossos corações, irmãos. Voltarmos para Deus, clamando pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Observe que no versículo 13 ele não está dizendo que nós devemos rasgar o nosso coração para clamar pelo poder de Deus, mas sim pela misericórdia. O estado da nação de Israel estava precisando era de misericórdia, não era de poder. Mas hoje a maior parte da igreja clama por poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Não, nós estamos precisando de misericórdia. Nós estamos precisando rasgar os nossos corações. Nós estamos precisando nos voltar para Deus. Nós estamos precisando nos humilhar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta diz, e quando vocês se humilharem, verso 14, talvez ele volte atrás. Arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Olha o que ele está dizendo. No capítulo 1, a Bíblia diz que até a oferta de cereal, versículo de número 9, foram eliminadas. Significa dizer que a casa do Senhor estava desamparada. Aí olha a receita que esse profeta aqui está dando, usado por Deus. Sabe qual é a receita para a oferta de cereal, entre aspas? Voltar a acontecer na minha casa? Humilhação. É a igreja, os pastores e os crentes se humilharem na presença de Deus. Então ele diz, versículo 14, parte B. Vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. É quando vocês entenderem, meus filhos. É quando vocês entenderem, igreja minha. Que o que eu estou mais interessado é no que vocês são, não no que vocês fazem. Eu estou mais interessado em quem você é na minha presença.
Eu estou mais interessado no teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz a palavra do Senhor. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e que ele escreveu o Salmo 51, suplicando o perdão de Deus, é interessante, Davi provavelmente era um dos homens mais ricos da sua época. Se não o mais rico da sua época. Era o rei de Israel. Era um homem que tinha ouro que nem sabe o quanto tinha. Era um homem que reinava, entre aspas, absoluto. Tinha o respeito de todas as nações. Um homem que nunca perdeu uma batalha em campo de guerra. A única batalha que ele perdeu foi no colo de uma mulher. Mas esse homem, quando caiu, ele não disse para Deus: Senhor, não retira de mim a coroa. Senhor, não retira de mim o ouro que eu já demorei tanto tempo para juntar. Senhor, não retira de mim o palácio. Senhor, não retira de mim as minhas riquezas. Não. Esse homem chorou na presença de Deus e disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim a unção que o Senhor derramou sobre mim naquele dia que o Senhor enviou o profeta Samuel, onde eu pude dizer: unges-me a minha cabeça e o meu cálice transborda. Era isso que ele não queria perder. E é exatamente isso de que eu creio que Deus quer que tenha no nosso coração. Não é medo de que a igreja não abra mais, não é medo de que a igreja não lote mais, não é medo de que os irmãos não voltem mais, é medo de perder a essência, é medo de perder a graça, é medo de ser igual Sansão, depois que teve suas tranças cortadas, que quando ele pensou que ainda tinha poder, não tinha mais, e ele foi humilhado pelo inimigo. Não, meus amados irmãos, nós precisamos rasgar os nossos corações, para que o momento que nós erguermos o nosso clamor, o Senhor venha abrir o mar. Ao momento que nós erguer o nosso clamor, o machado venha flutuar. À medida que nós erguermos o nosso clamor, o azeite venha se multiplicar. À medida que nós ergamos o nosso clamor, a nossa vida seja transformada, o nosso caráter seja moldado, e nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor. Rasguem os vossos corações. Mas em terceiro lugar, versículo de número 15. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia solene. Reúna o povo, consagrem a assembleia. Eu quero reunidos os anciãos, as crianças, até menino novo que mama. Eu quero também junto. Os recém-casados devem deixar os seus aposentos. E os sacerdotes devem chorar entre o pórtico e o altar. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, ele diz: toquem a trombeta em Sião. Tocar a trombeta, irmão, significa dizer: toquem o alarme de alerta. Ressoe a trombeta para que o povo desperte. O que é que Deus está fazendo nesses dias com a igreja do Senhor? Tocando a trombeta em Sião. O sentinela que ficava lá em um dos pontos mais altos da muralha, onde ele tinha uma visão privilegiada da aproximação de qualquer indivíduo, fosse amigo ou fosse inimigo, ele tocava a trombeta para dentro. Toque a trombeta em Sião. Soe o alarme, em que o povo tem que estar desperto. Despertado. Decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia. É uma convocação. É uma convocação para nós, a igreja do Senhor. Oh, meus irmãos, me escutem, por favor. O que vem ao meu coração agora é a conversa, é o diálogo entre Jesus Cristo e a mulher samaritana. Quando Jesus falou para aquela mulher da água que ele tinha a oferecer a ela, dizendo que da água que ele lhe desse, ela jamais teria sede. Ela perguntou: pois me dê dessa água. Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu era que me pediria água, e eu te daria de uma água que tu jamais voltará a ter sede. Onde é que eu quero chegar aqui? Me entenda bem.
Eu não quero ser um profeta do caos. Eu não quero ser um profeta do dedo indicador, que todo mundo está errado, só eu estou certo. Você que me acompanha desde o início dessa mensagem deve ter percebido que eu estou usando a primeira pessoa do plural, nós. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. E quando Jesus Cristo disse, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu te daria uma água que tu jamais voltará a ter sede. Sabe o que é que Jesus está dizendo, irmãos? Meus filhos, eu tenho tanta bênção para entregar a vocês. Eu tenho tanto milagre para realizar na vida de vocês e através de vocês. Eu tenho uma obra tão maravilhosa para fazer na minha igreja. Ah, se vocês me pedissem dessa água. Ah, se vocês pedissem dessa água. Eu faria em vocês uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, olha o que Deus está falando através do profeta. Faça uma convocação. Chame os anciãos. Chame os jovens. Chamem os homens. Chamem as mulheres. Mas ela está amamentando, está de menino novo. Diga a ela que venha e traga o menino. Eu quero todos reunidos me buscando. Eu quero uma união na minha assembleia. Eu quero uma união na minha assembleia. Somos todos nós, igreja. Somos todos nós buscando. Somos todos nós nos humilhando na presença do Senhor. Reúna o povo, consagre a assembleia. Eu acho interessante quando ele diz, até os recém-casados devem sair dos seus aposentos. Em Deuteronômio 24, versículo de número 5, diz que um hebreu recém-casado, a sua lua de mel era uma licença de 1 ano sem ir para a guerra. Para que ele pudesse aproveitar bem a sua vida matrimonial, porque quando ele fosse para a guerra ele não sabia se voltava. Então ele tinha uma licença de 1 ano, que ele não poderia ser convocado para a guerra. Mas olha o que é que Deus diz através do profeta. O recém-casado que está de licença aí de 1 ano, que não é para sair para nada, tem que sair agora. Tem que sair para vir buscar a minha face. Porque o Senhor está dizendo com isso, irmão, que era uma situação de urgência. Não é o que nós estamos vivendo, igreja do Senhor. Uma situação de urgência. E eu quero encerrar minha fala, irmãos, no que ele fala para os sacerdotes. E os sacerdotes, os ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. Chorem. Chorem. E chorando eles devem orar, dizendo, poupa o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança, o teu povo, um objeto de zombaria e de chacota entre os ímpios. Louvado seja Deus. Sacerdotes falam da liderança. Sacerdotes falam de pastores, de homens de Deus, que foram chamados para o ofício sagrado de ministrar na presença do Senhor. Homens que devem caminhar de forma séria. O bom soldado que milita na obra do Senhor não deve se embaraçar com as coisas dessa vida. Pastores, homens de Deus, Deus nos chamou para chorar pelo rebanho. O Senhor usou o apóstolo Pedro e disse que nós vamos prestar conta desse rebanho que foi colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus Cristo, homem, chefe do lar que me escuta, ergue um jejum pela tua casa, homem. Mulher de Deus, coluna de oração dentro da tua casa, ergue um jejum. E chama os filhos, ensina as crianças. E nós, pastores, devemos buscar a face do Senhor. Então o Senhor virá sobre nós. A continuação do capítulo de número 2 são as promessas de Deus que Ele anuncia para o povo que se arrepende e se volta para Ele. Então, em nome de Jesus, querida igreja do Senhor, neste domingo,
em que a igreja toda era para estar reunida, mas infelizmente não podemos, estamos nessa transmissão online. Em nome de Jesus Cristo, entenda o que o Espírito Santo está a falar para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, e vamos nos render perante a soberania de Deus. Meu Deus e meu Senhor, Pai de infinita graça e misericórdia, eu oro a Ti, meu Deus. Eu glorifico a Ti, Senhor, por esta palavra que Tu revelou nesta noite. Meu Deus, Tu nos diz em Tua palavra que o Senhor tem uma água a nos dar de forma que nós não teremos mais sede. Faz assim, Senhor, em nós. Faz assim, meu Deus. Abre os nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente, meu Pai. Porque a Tua trombeta está sendo soada. E nos ajuda, Senhor, a despertar. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa as famílias, meu Pai, que estão acompanhando este culto. Toma em Tuas mãos, meu Pai, cada uma. Pai, olha, Senhor, pela nossa nação. Olha pelo nosso Brasil. Olha pelo nosso Nordeste. Olha para o nosso Ceará, Senhor, para a nossa capital. Tende misericórdia de nós, meu Pai. Poupa o Teu povo, Senhor. Poupa o Teu povo, Senhor. E não deixe que a Tua igreja seja feita um objeto de zombaria entre os ímpios. Que Teu nome seja exaltado. Que Teu nome seja glorificado na Assembleia dos Santos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.